ótimo domingo a todos. Faltando 1 minuto para as 10 horas, estamos aqui sozinha, sem tripé, desesperada, tentando ajeitar as coisas para a live do livro de hoje. Livro de hoje, Coragem para Crescer. Foi o livro que eu indiquei semana passada, mas não deu tempo, foi bem corrido aqui em São Paulo, e aí eu não consegui terminar de ler. Então, por isso estou fazendo essa semana e não indiquei outro, porque não comecei a ler outro, tá? Vamos lá, acho que pontualmente 10 horas, estou testando o som. Me avisem, por favor, se o som está ok, eu espero que sim. E hoje a gente vai falar sobre coragem. Já falei sobre essa temática algumas vezes aqui com outros autores sob outros vieses, mas é sempre um tema muito bom. Olha lá, pontualmente 10 horas. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje é domingo, dia 27 de agosto, e nós estamos aqui diretamente de São Paulo, capital. Estou aqui desde a semana passada a trabalho, mas não ia deixar vocês mais um domingo sem live, né? Então, dei um gás aí, uma priorizada para poder ler esse livro. Esse livro eu ganhei da minha amiga Carla Basile, obrigada, Carla. É um livro maravilhoso. E ele fala assim, ó, como superar riscos, defender o que é certo e agir com ousadia no ambiente de trabalho. O que acontece? Como sempre, né, independente da temática que eu trago aqui, a ideia é a gente se melhorar como pessoa e tentar usar, porque são muitas dicas, muitos insights, muitas ideias que a gente tem quando a gente lê um livro, ou vocês podem ter quando estiverem vendo a live do livro. E a ideia é a gente aplicar em todas as áreas da nossa vida. Então, se a temática é sobre o trabalho, a gente vê o que a gente pode adaptar para a nossa vida pessoal. Se a temática é especificamente pessoal, né, algo voltado só para a pessoa mesmo, para nós, o que a gente pode adaptar ou se melhorar enquanto pessoa para ter as nossas relações, né, as nossas convivências melhores, seja no trabalho, na faculdade, no voluntariado, na família, onde a gente estiver se manifestando, tá? Então, lembrando dessa ideia. E aí, o Adam Grant é um professor, escritor, colunista do New York Times, é bem famoso, ele tem alguns livros escritos também. Ele fala assim, ó, falando sobre esse livro do Coragem para Crescer. Este livro ajudará você a encontrar a força para lutar pelos seus princípios e construir as habilidades para suscitar mudanças. Ou seja, não é um livro para quem não quer mexer em nada, acha que a vida tá boa, que é assim mesmo e que tudo tem que ficar do jeito que tá bom? Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Vou falar um pouquinho do Jim Detert, ele que é o autor desse livro, é um professor de liderança e comportamento organizacional da Faculdade de Virgínia, tá? Faculdade Darden, da Universidade da Virgínia. Ele é mestre, doutor, é doutor em Harvard, super especialista, tá? Nas pessoas, nas relações e principalmente nas relações de trabalho. Por isso que ele dá esse enfoque, né, da coragem para crescer no ambiente de trabalho, tá? Mas como sempre, eu vou estar trabalhando aqui com vocês, vou estar trazendo, né, as citações, a didática, a metodologia, o que o autor falou, e ele dá dicas maravilhosas pra gente e tentando sempre fazer uma correlação e talvez ajudando vocês a trazer isso para o seu mundo pessoal e para as relações em todos os lugares onde você se manifesta, tá? De novo, seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja com a família, com os amigos, marido, mulher, pai, mãe, filho. Então, em todas as suas relações, como você aplicar uma atitude corajosa, e eu gosto muito do que o Jim traz pra gente, que ele fala da coragem competente. Então é da gente desenvolver essa habilidade, vou falar durante a live, vocês vão entender melhor o que é essa condição da habilidade, né, da coragem enquanto uma habilidade que pode sim ser desenvolvida, não é mérito dos escolhidos, de uma pessoa mais proativa ou mais
aberta, não. Todo mundo pode desenvolver coragem, tá? Então, como superar riscos, defender o que é certo e agir com ousadia no ambiente de trabalho. Esse é o subtítulo do livro Coragem para Crescer. E ele traz aquelas condições assim, ó, discordar do chefe, lutar por condições melhores e mais igualitárias, dispensar os colaboradores ou tomar outras decisões impopulares. Eu lembro que na minha carreira corporativa o pessoal falava que eu gostava de mandar a gente embora, né? E eu sempre falei, apesar de que as pessoas não acreditavam, que é a pior parte do trabalho de qualquer gestor, de qualquer líder, é ter que demitir as pessoas, né? Mas nem sempre todo mundo acredita, tá? Combater assédio, racismo, combater a corrupção. Então, são apenas alguns exemplos de oportunidade que a gente tem de ser corajoso, nesse caso, no ambiente de trabalho. Mas o que acontece? Muitas vezes, por medo dos riscos de perder os amigos, risco de perder o status, até mesmo de ser demitido, de perder o emprego, a gente nem sempre age conforme a gente gostaria. Às vezes o medo da própria rejeição, da pessoa ficar chateada com a gente, então a gente embota a nossa coragem em função da expectativa em relação ao outro. E aí o Jim traz o que eu falei agora no começo. A coragem não é um traço de personalidade reservado a poucos, mas é uma virtude essencial que desenvolvemos com a prática. E como toda virtude, como tudo aquilo que a gente desenvolve com a prática, uma habilidade. Então, o livro Coragem para Crescer é um guia para quem está buscando fazer a diferença, agir com integridade ou simplesmente evoluir como profissional. Para aqueles que sentem a necessidade de agir como exemplo para os outros, ser um exemplo para os outros e fazer do mundo um lugar melhor. Tá? E aí eu trago uma citação, a primeira do livro Ipsis Literis, igual está escrito no livro, que o Jim fala assim: escolher a coragem competente é aceitar não só a responsabilidade de agir, mas a obrigação de aprender e praticar continuamente habilidades que aumentem as suas chances de criar resultados positivos para você e para os outros. E eu gosto muito da abordagem do próprio Jim, porque ele tem aquela filosofia que eu trago para vocês e que eu tento implementar em praticamente tudo que eu faço na minha vida, que é olhar o outro. Você precisa estar bem? Você precisa agir, fazer a diferença no mundo, deixar o seu legado? Sim, mas isso tudo não faz sentido se você não envolver outras pessoas, na minha opinião. E é mais ou menos o que eu percebi na leitura do livro que o Jim tem enquanto filosofia também, para até estimular a gente a desenvolver essa virtude, essa habilidade da coragem, tá? Então, o livro ele tem acho que 10 ou 11 capítulos e cada um tem vários subtítulos, tá? Eu vou seguir aqui a sequência, a ordem do livro, mas não vou fazer para vocês aquele método de estar passando cada capítulo e as técnicas de cada capítulo. Então, vocês vão ver que durante o que eu estiver passando para vocês, vão ter as dicas, vão ter as técnicas e o livro, gente, vale a pena adquirir, tá? E da editora Bem Virá. Ele é super didático e prático, então tem exercícios para a gente construir a nossa escada da coragem, para a gente testar o nosso nível de coragem, qual que é a nossa, como que a gente está lidando, né, com essa característica, vamos dizer assim. Então é muito legal, tem vários anexos que vale a pena aqui, né, no final a gente, ó, tem tabelinha, planilha aqui, quer ver? Deixa eu mostrar, olha aqui, ó. Olha que legal. Então tem muito material importante para a gente realmente colocar em prática. E aí vem a temática Escolha a Coragem. Ter coragem no trabalho é realizar um ato que parece certo e importante para defender um princípio, uma causa ou um grupo, apesar do potencial de sérias repercussões profissionais, sociais, psicológicas e até físicas. Quem nunca ouviu dizer que um colega foi agredido por outro colega, né? Então, infelizmente, isso às vezes pode acontecer, tá? E aí é que a gente precisa, até o final do livro eu vou falar, a gente precisa definir, entender, saber quais são os nossos valores,
Qual é esse princípio, essa causa, esse grupo que realmente importa, que a gente se manifesta, ou que a gente erga uma bandeira para defender essa causa, tá? O que isso impacta na minha vida, na vida das pessoas, na vida das pessoas que trabalham comigo. Então é bem interessante a gente começar a pensar estrategicamente em por que agir com coragem. É a opção de agir quando a maioria das pessoas se omitiria. São atos relevantes realizados em prol de uma causa digna, apesar dos riscos. Então, todo ato de coragem envolve riscos, senão não seria ato de coragem, seria um ato comum, tá? Então, a gente precisa saber, quando eu falei em analisar estrategicamente, eu estou pensando exatamente nisso, nas pessoas envolvidas, no contexto, no ambiente, no momento, se o momento é o mais adequado, nos riscos envolvidos, nas perdas que eu terei, né? Toda decisão tem uma cisão, né? Eu perco algo em detrimento de uma opção que eu escolhi, tá? Então, é importantíssimo a gente lembrar disso. Bom dia, Júlio, seja bem-vindo. Inclui atos voltados ao crescimento pessoal e organizacional, como assumir responsabilidades desafiadoras, tomar iniciativas ousadas e inovar dentro ou fora da organização. Então é interessante que depois que você começa a desenvolver essa habilidade, você começa também a se perceber com atitudes mais semelhantes em todas as suas manifestações. Você começa a agir com coragem em todos os contextos da sua vida, não só no ambiente de trabalho. Quando se trata de coragem, só precisamos decidir agir quando surgir a oportunidade. Oi, Ju, bom dia, seja bem-vinda. Saudades de você, minha amiga. Se quiser melhorar as coisas no trabalho, para você e para os outros, olha, ele sempre traz os outros, tá? A única coisa que tem como controlar é a sua disposição para agir. Então, as oportunidades, elas vão surgir, mas e se elas não surgirem? Você vai ficar preso, você vai ficar impactado ou empacado, como eu gosto de dizer? Você precisa agir independente das oportunidades. Ou, como eu gosto de falar, você pode criar as oportunidades, fazer com que haja confluência de fatores, né, ambientais, pessoais, psicológicos, para que aquela ação, aquela atitude, aquele posicionamento aconteça. A coragem depende de habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas. É uma escolha consciente para proteger e inspirar pessoas, resolver problemas, aproveitar oportunidades, crescer e inovar. Então, olha só, eu adoro essa frase. É uma escolha consciente para proteger e inspirar pessoas. Ainda que de forma inconsciente evitamos fazer coisas que possam irritar ou nos indispor com as pessoas das quais nós buscamos aceitação e apoio, porque a maioria de nós quer ser aceita, ninguém quer ser rejeitado. Então, olha só, é um paradoxo, né? Agir com coragem, desenvolver essa habilidade, fazer os seus posicionamentos é uma escolha consciente, que você vai em prol, né, de uma causa, tem um princípio ali, como a gente já falou. Mas, eventualmente, é comum a gente fazer isso de forma inconsciente. E muitas vezes a gente deixa de agir com coragem porque no nosso subconsciente, e isso faz com que a gente haja no piloto automático inconscientemente, a gente não quer se indispor, a gente não quer ter trabalho, a gente não quer gerar um mal-estar no ambiente, a gente não quer ter todo esse desenvolvimento que às vezes uma atitude de coragem pode refletir, né? Pode gerar como reflexo tanto no ambiente quanto nas pessoas. Tudo isso em função do homem, né? Um animal social, um ser social. Então a gente vive em comunidade, a gente tem essa condição de querer ser aceito e muito medo de ser rejeitado. Aí o Jim fala assim: a rejeição social é percebida pelo cérebro e outros mecanismos como algo semelhante a danos físicos. Por isso que existem até muitos traumas em função da própria rejeição, né? Porque o cérebro entende como uma perda real, como se você tivesse
ali tido um dano não só psicológico, físico, e quando isso acontece, no caso do ambiente de trabalho, a ponto de você tomar um castigo, ou às vezes até chegar ao ponto de ser demitido, isso reforça essa percepção cerebral que a gente já tem, tá? Mas é importante lembrar que a nossa atitude com relação à coragem, aqui ele fala no trabalho, mas eu diria em todos os contextos, pode fazer uma grande diferença no sucesso ou no fracasso para nós mesmos e para os outros também. E aí coloco em letras garrafais essa frase, que eu acho que faz todo sentido para mim, ver o que vocês pensam. A sua coragem faz a diferença na vida dos outros. Você já parou para pensar o quanto que você é exemplo, o quanto que você está sendo visto, está sendo percebido, está sendo influenciador da vida das outras pessoas? E o quanto que, ao agir, tomando uma atitude que todos ou muitos gostariam, mas ninguém tem coragem, você pode estar impactando positivamente aquele grupo? Vale a pena pensar se você ainda não tinha pensado nisso, tá? É arriscado agir com coragem, mas também é importantíssimo para nós e para os outros. Escolher a coragem em momentos importantes nos ajuda a construir o legado que queremos deixar e a evitar arrependimentos. No final, tem uma frase que ele fala dos arrependimentos que mexe comigo. Os atos corajosos também afetam a maneira como os outros se sentem e se comportam. Podem inspirar as pessoas a se comportarem mais, a se colocarem mais, aumentar a confiança umas nas outras e levá-las a agir também com mais coragem. Naquela condição de você ser modelo, de você ser exemplo, às vezes a pessoa tem medo de tomar uma certa atitude, porque ela tem medo do que pode acontecer, e a hora que ela vê você tomando, tenha as consequências positivas e negativas, porque sempre tem, ela vê que é possível passar por aquilo, E na minha concepção a gente sempre aprende, Meu marido fala que o que não nos mata nos fortalece, então é sempre uma oportunidade de aprendizado e de deixar a gente mais forte para os próximos desafios. Pensar na coragem em termos de atos específicos e não de um fator inato de um pequeno número de pessoas nos ajuda a reconhecer que todos nós compartilhamos a responsabilidade de agir com coragem e que a habilidade resulta de preparação e prática. O Jim fala isso o livro todo. A gente precisa se preparar para os momentos difíceis. Porque tem uma frase, acho que daqui a pouco vai aparecer, que ele fala assim: não adianta a gente querer tomar uma decisão em 30 segundos, uma decisão corajosa, diferente da nossa manifestação em 10 anos. Isso faz muito sentido. Caíram algumas fichas para mim quando eu li essa frase, daqui a pouco eu vou passar para vocês. Todos nós podemos aumentar a nossa competência e as chances de obter resultados positivos quando agimos com coragem, tá? Então, a ideia é instigar todo mundo a querer ser mais corajoso, principalmente para os momentos mais desafiadores, tá? Não tenha medo de questionar, não tenha medo de questionar o outro, não tenha medo de questionar as autoridades. No livro, o capítulo é sobre as autoridades, que ele está falando do ambiente de trabalho. Não tenha medo de questionar a si mesmo, eu diria. Tá? Então, assim, o questionamento ele é importante porque ele traz respostas, ele traz informações, ele traz intenções que muitas vezes a gente não percebe, às vezes até a gente não sabe, vai nesse piloto automático, a gente nem sabe por que a gente está tomando determinadas decisões, tá? Bom dia, Mari, bom dia, Juan, que alegria ter vocês aqui comigo, tá? Estamos falando aqui na live sobre o livro Coragem para Crescer no Ambiente de Trabalho. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Todos nós gostaríamos de dizer a verdade, defender a nós mesmos e aos outros e dizer não quando achamos que seria errado simplesmente aceitar as coisas como elas são ou como elas estão impostas. E a ideia aqui é a gente conseguir ter esse posicionamento, de dizer a verdade, de falar não quando a gente não quer ou não pode fazer alguma coisa, sem ter o medo das repercussões negativas ou das possíveis retaliações
que esse posicionamento pode causar. Infelizmente, muitas não se posicionam nem se recusam a fazer o que consideram errado. E aí o Jim fala assim: sentindo-se temerosas, presas e sem saber como se expressar, as pessoas permanecem em silêncio e simplesmente esperam que alguém faça, esperam o melhor. Todos nós temos medo de falar abertamente e nos implicar em atos que possam irritar pessoas com mais poder do que nós, por motivos tanto reais quanto imaginários. É por isso que questionar a autoridade é o maior exemplo de coragem no trabalho. E muitas vezes a gente tem medo, né, de questionar a ação de um filho, de um marido, da mãe, de um diretor, de um colega, né, de voluntariado. Então, assim, a gente precisa entender, primeiro, qual é o princípio, qual é o legado, qual é a causa que a gente quer defender com aquele questionamento. Segundo, se isso vai de encontro com os meus valores e principalmente com a verdade, com a realidade, não me posicionar quer dizer que eu posso estar corrompendo os meus valores, inclusive quer dizer que eu concordo com aquilo que está sendo feito errado. Então, muitas vezes, o Jim traz centenas de casos no livro de situações que as pessoas nem sempre perdem o emprego, mas às vezes isso acontece, mas que causa ali um processo estressante, vamos dizer assim, em função de um posicionamento, mas principalmente porque o íntimo da pessoa não permite, né, a essência dela, os valores delas não permite que ela esteja de acordo com aquele ato errado, com aquele fato errado. E aí o posicionamento, na concepção do Jim e na minha, eu estou de acordo com essa concepção, ele deve ser feito, ele precisa ser feito, tá? Pessoas de todos os perfis praticam comportamento no local de trabalho o tempo todo. Dizem o que pensam, agem de maneiras que podem irritar as autoridades, defendem os detentores do poder e admitem erros, apesar das potenciais consequências negativas. Então, isso já é uma realidade também, tá? De novo, vale a pena a gente pensar o que, por que e como, e qual o melhor momento fazer, né? O que realmente eu estou defendendo? Qual é a causa? Por que eu quero fazer isso? Por que eu acho que é importante fazer isso? Qual o impacto que eu vou gerar com o meu posicionamento? Qual é a melhor forma? Como fazer isso? Qual o momento adequado? Quem são as pessoas envolvidas? Então eu preciso, lembra que eu falei lá no começo? Pensar estrategicamente, eu preciso entender, não é simplesmente agir com impulsividade, eu tenho que falar, sair por aí, né, às vezes soltando desaforo, falando um monte de besteira para a pessoa só porque você tem que se posicionar. Não. A coragem competente, ela é estratégica, ela precisa ser estudada, pensada e preparada para que, de fato, tenha um impacto positivo, não só para você, mas para todos os envolvidos. É possível que contestar as autoridades, né, aqui no caso do ambiente de trabalho, gere resultados negativos, mas as consequências também podem ser positivas. Então, você precisa avaliar o melhor momento, o melhor jeito de colocar aquele posicionamento pensando num resultado mais positivo para todos os envolvidos. As pessoas podem ficar gratas e até se inspirar a agir, mas só você é capaz de decidir se e quando vale a pena questionar uma autoridade. Só você pode escolher agir com coragem, tá? E aí, ele traz um capítulo que fala de conversas francas e ações ousadas. E aí eu vou falar para vocês, gente, da minha experiência, tá? Não há nada, absolutamente nada que substitui uma conversa verdadeira. Você ser honesta, primeiramente com você mesmo, mas com todos os envolvidos também, tá? Com a empresa que você está trabalhando, a indústria, o setor, a área, com o seu chefe, com os seus subordinados, com os seus colegas de trabalho. A verdade, por mais dolorida que ela possa ser, e aí a gente vai ver a melhor forma de colocar, mas ela deve ser explicitada, tá? E na minha opinião e na minha experiência pessoal, os resultados, por mais críticos que possam parecer, eles sempre são os melhores quando a gente age com a verdade.
tá? Oportunidades, há outros comportamentos, além de questionar autoridades, que também são considerados corajosos. A exemplo de lidar com situações difíceis e desconfortáveis com colegas e subordinados, clientes, parceiros, fornecedores. Às vezes aquela história, né, que o cliente sempre tem razão e a gente sabe que não é bem assim, às vezes não tem, e como é que a gente lida da melhor forma com esse cliente, tá? Oportunidades de agir com coragem no trabalho não representam apenas riscos financeiros ou profissionais. Esses riscos também podem ser sociais, psicológicos ou físicos. E eu acho, na minha opinião, que a maior causa de não nos posicionarmos com coragem é em função desses riscos sociais, psicológicos ou físicos, tá? Claro que no ambiente de trabalho a gente às vezes tem medo de perder o emprego, precisa da renda para sobreviver, para cuidar da nossa família, mas na minha opinião, antes disso vem os riscos sociais, tá? Mesmo quando estamos só fazendo o nosso trabalho, decisões e conversas com subordinados, colegas, clientes, outros grupos, muitas vezes são consideradas arriscadas e difíceis a ponto de serem evitadas e não ocorrem com frequência. Quem estava no ambiente de trabalho, né, no mundo corporativo, que foi o meu caso, ou mesmo no empreendedorismo, quando começou a pandemia, vocês lembram que crítico que foi? A gente não sabia o que ia acontecer, o que fazer, como negociar, por quanto tempo. Então, era um ambiente muito incerto, um momento muito difícil para todos nós, porque muitos de nós não passamos, né, por esse tipo de situação ao longo da nossa vida. Então, a gente ficou ali, tinha muitas considerações, muitas situações arriscadas, difíceis, mas a gente precisou agir. A gente precisou encontrar a melhor forma, a gente errou muito com certeza, mas a gente aprendeu muito também. Então, isso é que a gente precisa levar em conta e considerar nesses momentos. As oportunidades de praticar a coragem no trabalho muitas vezes são chances de colocar os seus valores em risco. E não fazê-lo, muitas vezes, coloca, né, quem você é em risco. Isso gera repercussões íntimas também inimagináveis, né? Ou situações que podem gerar grandes conflitos, grandes problemas íntimos na nossa manifestação. O valor do crescimento pessoal e da inovação organizacional às vezes exigem comportamentos que costumam exigir muita coragem, tá? Eu brinco, às vezes eu encontro pessoas que falam que querem mudar o mundo e eu falo assim, o que você está fazendo para mudar o mundo? O que você já começou a fazer para mudar o seu mundo? Porque é a partir do nosso mundo que a gente impacta o mundo ao nosso redor, né? Se não aceitar a dor ou a perda que pode resultar da defesa de seus valores, você só estará falando da boca para fora. Ou seja, você diz que tem esses valores, mas não os coloca em prática. Será que realmente você tem esses valores? Porque a boca fala qualquer coisa, né, gente? O que a gente quiser, a gente fala. Mas o que a gente faz é o que realmente faz a diferença. Se o que a gente faz é muito distante daquilo que a gente fala, é preciso a gente sentar para rever a nossa condição, tá? A gente precisa ter um discurso cada vez mais coerente e condizente com as nossas ações, A nossa fala, ela espelha aquilo que a gente pensa e deve espelhar o resultado das nossas ações, né? Deve refletir nas nossas ações. Construa então a sua escada da coragem. Aqui, em função do tempo, eu não vou aprofundar muito, mas no livro, o Jim, ele dá passo a passo, quase que um checklist para você construir a sua escada da coragem, inclusive com exemplos, tá? Mostrando que às vezes aquilo que está num degrau tem um nível de importância para você, para outra pessoa é diferente. Então, começando, a gente fala que a escada da coragem, ela é única, singular e específica para cada pessoa. Saber agir em situações estressantes requer prática, muita prática. Você precisará expor-se aos riscos que vem evitando, porque a única maneira que conheço de chegar ao outro lado de seus medos é passando diretamente por eles. Então, o Jim faz aqui
A escada da coragem é uma analogia para você se posicionar e enfrentar os seus medos, tá? Enfrentar situações estressantes, difíceis, complexas, mas que você precisa passar por aquela condição para se melhorar, para melhorar o seu mundo e para melhorar o mundo das outras pessoas envolvidas. Você desenvolve as habilidades para agir com competência em situações corajosas quando você pratica essas habilidades regularmente, não quando se limita a ler ou pensar a respeito. Ou seja, estudar, pesquisar é de extrema importância, mas não resolve nenhum problema, tá? Então a gente precisa lembrar disso e a gente precisa praticar as habilidades para a gente conseguir superar as dificuldades e se tornar especialista naquela condição, naquele contexto, que num primeiro momento vai exigir muita coragem, não é pouco, para a gente poder se posicionar, tá? Principalmente quando é algo diferente, quando é algo novo, quando é algo desconhecido. E o Jim fala assim, ó, a prática regular e com pequenos incrementos no nível da dificuldade das ações pode ajudá-lo a se habituar às situações temidas, reduzindo o domínio emocional que elas têm sobre você e aumentando sua capacidade de agir de maneira desejada. Então aqui, esses incrementos e níveis de dificuldades é o que ele faz analogia com os degraus da escada. Tá? Então, no primeiro degrau, você vai colocar algo que é mais simples para você enfrentar e se posicionar. E aí, conforme você vai subindo degrau a degrau, não queira pular passos, pular degraus, não tem como encurtar esse caminho, tá? É um passo de cada vez. E aí você vai conseguindo se fortalecer para os momentos mais críticos e mais difíceis você conseguir ter os mesmos posicionamentos que exigem coragem, tá? Bom dia, Rosane, seja bem-vindo, querida, seja bem-vinda, bom ter você aqui. Todos nós temos ações que podemos identificar e ordenar por nível de risco e dificuldade. Fingir que não temos é só uma desculpa para não começar. E vale lembrar que a escada de cada um é diferente, tá? Às vezes a mesma ação, ela tá num degrau diferente para cada pessoa. Dar pequenos passos aumenta sua chance de sucesso, reforçando a sua autoconfiança e mantendo a sua motivação para continuar enfrentando situações cada vez mais difíceis. Quanto mais você se capacita, melhor você fica e mais você está apta a se desenvolver e atuar e agir em situações mais difíceis. Mesmo se o resultado não for o desejado, você vai aprender, ficará mais à vontade fora da sua zona de conforto e a sua resiliência vai aumentar. Como que você faz isso? Você precisa então criar, se preparar, aprender e criar as condições certas. E aí o Jim fala assim, não é fácil levantar questões difíceis no trabalho e obter reações positivas dos outros. E, de novo, não é só no trabalho. Não é fácil você levantar questões difíceis na família, em casa, no voluntariado, com a mãe, com o pai, com o filho, com o marido, com a mulher, com o amigo, com o vizinho e obter reações positivas sempre, né? Se a situação é difícil, já tem um risco envolvido ali, né? Senão seria uma situação comum. Então, não é fácil você se posicionar, levantar essas questões difíceis, encarar, enfrentar, às vezes trazer à tona para todos os envolvidos e querer que todo mundo reaja bem. Isso não vai acontecer. Mas, se você demonstrar cordialidade, competência, você mostra que você tem inteligência emocional, otimiza a sua autonomia e saiba, né, saber avaliar ali o que é mais importante, por que aquele posicionamento é necessário naquele momento. Então, quando você faz isso, você cria as condições certas que tendem a ser mais favoráveis para a solução daquele problema, daquele conflito, daquela condição difícil naquele contexto, da melhor forma, vamos dizer assim. Você aumenta a chance das pessoas verem os seus atos corajosos como bem intencionado e digno de ser levado em consideração ao dedicar tempo para demonstrar a sua cordialidade e a sua competência com antecedência.
Então não basta sair gritando, que nem uma Maria Louca, eu falo, né, que nem uma maluca, querendo que todo mundo te ouça, ou porque você tem razão, ou porque é a melhor forma. Não adianta. Você precisa ser competente, obviamente, saber do que você está falando, mas principalmente ter essa condição da cordialidade, tá? Ele fala quase umas 4 páginas aqui no livro só sobre essa temática, sobre como ser cordial, como ser uma pessoa benigna num momento difícil, né? Como você ser uma pessoa gentil ao explicitar às vezes as falhas, os defeitos dos outros, ou até as suas, se for um contexto envolvendo um ambiente de trabalho onde você faz parte da equipe. Embora você use a sua inteligência intelectual para justificar a lógica das suas ações, a sua inteligência emocional é um dos fatores mais importantes que determina o resultado dos seus atos corajosos. Então, olha só. Numa situação difícil, num contexto complexo, a gente tende a ter pessoas exacerbadas emocionalmente. Se todo mundo tiver com a emoção alta e a tendência, a racionalidade está baixa, a gente não conseguir pensar, imagina o resultado, as consequências que virão das ações de todos esses envolvidos, tá? Então a ideia é essa, não adianta ter inteligência apenas, saber o que você está falando, se você estiver alterado emocionalmente. Precisa treinar, né? Criar técnicas, esperar o tempo, às vezes, necessário para acalmar suas emoções, né? Se estabilizar emocionalmente, se equilibrar, para poder, então, dar continuidade à questão complexa, difícil, em voga ali naquele momento, tá? Ser visto como justo e capaz de enxergar os dois lados é provavelmente mais importante do que ser a pessoa mais inteligente ou mais assertiva, porém flexível. Não adianta você ser super inteligente se você não escuta ninguém, se você não quer saber de ninguém, se é só a sua opinião que vale, se é só o que você quer. Então é preciso você ter essa flexibilidade e usar a sua inteligência ao seu favor e em favor dos outros também. É aconselhável tomar medidas para mitigar o tamanho e o impacto dos riscos frente às atitudes corajosas que você venha tomar, fazendo coisas para maximizar a nossa segurança no emprego e na nossa mobilidade profissional. O que ele chama de mobilidade profissional? Encontrar outra colocação. Então ele cita aqui um exemplo de uma pessoa, um funcionário, que ele se encheu de coragem e tomou uma atitude e abandonou o emprego. Ele estava super certo no posicionamento dele, mas a forma com que ele fez foi totalmente errada. Ele abandonou o emprego e depois ele não conseguia se reposicionar porque todos os novos empregos ligavam para o antigo para perguntar, pedir referência sobre ele, e a referência era que ele simplesmente se revoltou, surtou, foi embora e não resolveu a situação ali, abandonou o emprego. Ou seja, nova empresa, vocês acham que iriam contratá-lo? Teve muita dificuldade na recolocação. Então, assim, precisamos, né, dos atos corajosos? Sim, mas vamos ser inteligentes, não só intelectualmente, mas emocionalmente também, tá? E o Jim fala que a inteligência emocional ela é mais importante do que a intelectual para esses momentos críticos, porque existe essa tendência, né, da gente estar alterado emocionalmente e sair fazendo as coisas sem pensar, muitas vezes gerando arrependimentos futuros. Adotar medidas para não nos sentirmos financeiro e emocionalmente presos em nosso emprego nos possibilita agir em alinhamento com valores e objetivos, mesmo correndo o risco de incomodar. Aqui ele traz uma situação, vários contextos também, onde as pessoas tinham medo, não tomavam as atitudes corajosas em função de não poder perder o emprego, porque não tinha como sobreviver, não tinha como sustentar a sua família, né? Então a gente também ter essa liberdade financeira, essa estabilidade pode ajudar muito as nossas decisões, principalmente no ambiente de trabalho, tá? Escolha suas batalhas. Se você quiser causar um grande impacto, não pode agir a cada oportunidade. Oriente-se esclarecendo seus principais valores e objetivos e escolhendo, lembra que ele falou lá no começo da escolha consciente? Escolhendo as chances mais alinhadas com quem você é e o que você deseja ser, né? Quem você é e o que você deseja ser ou continuar sendo.
tá? Então não é porque tem oportunidade, então vou lá e vou me posicionar, vou brigar com todo mundo, vou falar o que eu penso. Não, calma. Pense no que você quer, de novo, qual é a causa que você está defendendo, para ver se aquele é realmente o melhor momento. Então, seja estratégico nos seus atos corajosos. Seja guiado e não controlado por suas reações emocionais. Use estratégias para se distanciar um pouco da situação e reduzir a intensidade de suas emoções antes de decidir se deve ou não agir. E eu, gente, como eu tenho essa característica muito intensa e emocionalmente falando, a hora que eu fico muito emocionada, seja eufórica, seja com raiva, a tendência é eu ser intensa da mesma forma, porque né, a minha manifestação é intensa em tudo que eu faço, eu preciso muito tomar esse cuidado. Tá? Então, assim, a hora que né, vem essa intensidade das emoções, eu tenho algumas, tá? E cada vez aprendo mais, criar estratégias para me distanciar da situação, para conseguir pensar mais racionalmente, porque emocionalmente a gente não pensa, né? A gente sente. E quando a gente não pensa, a tendência é a gente agir por impulso muitas vezes, mas agir com consequências não tão positivas assim ou não tão desejadas assim, né? Esclareça se uma oportunidade de agir representa apenas uma batalha isolada ou a guerra como um todo. Aqui ele faz uma analogia que, se for uma batalha, pergunte-se antes se os possíveis benefícios da sua ação podem ajudar ou dificultar no alcance dos seus objetivos, tá? Então, assim, tem batalha que não vale a pena entrar. Não vale a pena arrumar confusão à toa, brigar à toa, se posicionar mesmo cordialmente à toa, gastar energia, despender energia por uma situação que não vai se resolver ou já está resolvida, por mais que seja a solução, né, se resolvida, seja diferente daquilo que você achava que era o melhor ou que era o ideal. Não adianta, muitas vezes, perder tempo, gastar energia para brigar por uma situação, um contexto que já está decidido, tá? Outra coisa, as pessoas, você não muda a decisão das pessoas, né? Se a pessoa já decidiu tomar aquela atitude, ou já fez aquele posicionamento, já resolveu. Não tem, né, aquele velho ditado, se não tem solução, solucionado está. E muitas vezes já está resolvido, então não é você que vai mudar aquele contexto, tá? Preste atenção ao timing. Às vezes vale a pena esperar até conquistar mais credibilidade ou reunir mais evidências para sustentar os seus argumentos. Outras vezes, a situação exige ação imediata para não deixar passar o auge do ciclo da atenção. Então, você precisa estar atento e pensar estrategicamente é conseguir identificar o timing adequado das coisas. Vocês já ouviram falar assim, agora já passou, não tem? Às vezes tem situações que a gente, agora já foi, agora já passou. Então, a gente não pode perder o timing, principalmente no ambiente de trabalho, tá? A gente precisa identificar o momento adequado para agir, tá? O melhor momento ou o momento que vai fazer com que os resultados sejam mais assertivos para nós e para todos os envolvidos diante aquela atitude, tá bem? E administre a mensagem. E aí, eu trouxe uma frase do Jim que eu gostei bastante e eu acho que vocês vão gostar também. Olha só o que ele fala. Além do conteúdo, o que, da sua mensagem, a pessoa que a transmite, quem, e o contexto no qual ela é transmitida, onde, pode fazer uma grande diferença na maneira como é recebida. Pense bem no melhor lugar e momento. Então, a gente precisa, às vezes, né, no ambiente de trabalho, ele também traz vários exemplos aqui, identificar qual é a pessoa adequada para aquela situação. De repente, o conflito é com um chefe, uma autoridade, que uma pessoa que tem mais afinidade com aquele chefe vai ter mais entrada, mais abertura para fazer um posicionamento difícil do que um funcionário que já não se dá bem com aquele chefe, entendeu? Então, a gente precisa administrar essa mensagem, o que falar, como falar, quando falar e quem vai falar.
Isso tudo é importante, são os envolvidos que eu falo no contexto, né? Mostrar dados e soluções costuma ser melhor do que se limitar a apontar problemas ou ideias sem evidências. Os dados por si só raramente são convincentes, o que convence é a narrativa que os acompanha. Então, o modo como você demonstra e explicita esses dados, tá? E também os dados, eles devem refletir a verdade, a realidade dos fatos, tá? E não a opinião, o que você acha ou o que você gostaria que fosse aquele contexto, aquela condição. A mesma mensagem pode ser apresentada de maneira a reduzir as chances de ofender os alvos e aumentar a chance deles ficarem, né, deles se identificarem com a sua proposta, tá? Então, ele traz vários exemplos aqui de formas de falar diferente a mesma coisa. E, obviamente, resultados diferentes que se obtêm de acordo com a forma com que você fala. As pessoas têm mais probabilidade de aceitar a sua mensagem quando acreditam que você tem a intenção de aproveitar o que elas já fizeram, incluí-las nos planos para o futuro e ajudá-las a alcançar as suas prioridades. Então, se você precisa de força e de reforço para aquele ato de coragem no ambiente de trabalho, você precisa também fazer um trabalho prévio com as pessoas envolvidas naquele contexto, né? Não adianta você ser o único a querer defender uma causa que não interessa para ninguém. Então, de novo, não perca tempo e nem energia com isso. Algumas pessoas são mais inspiradas pelas oportunidades, enquanto outras respondem melhor a ameaças. Algumas são motivadas a proteger e promover valores próprios ou organizacionais, enquanto outras preferem ou respondem melhor a objetivos instrumentais no trabalho, são mais técnicas. Estudar as reações que tiveram no passado ajuda a formular as suas mensagens de maneira a aumentar a chance de fazê-los agir. Então, você precisa conhecer o contexto e a pessoa ao qual você está inserido, principalmente na ação ali, num ato de coragem, se você for tomar um ato de coragem, tá? Você precisa saber aonde você tá pisando, como a gente diz. Não adianta você ir lá querer, de novo, né, defender uma causa que não tá em voga, não é a pauta do momento, ninguém tá interessado, ninguém quer saber. Então, você vai perder tempo, gastar energia à toa, tá? Conheça bem o ambiente ao qual você vai se posicionar. Controle principalmente as suas emoções. E aí o Jim fala assim: aprender a reconhecer os primeiros sinais de nossas próprias emoções e a separar esses sentimentos automáticos do que escolhemos fazer a seguir pode evitar arrependimentos resultantes tanto de uma ação quanto de uma inação. E aí ele fala, eu não lembro se eu coloquei aqui no resumo para vocês, mas ele fala que tiveram uns estudos com pessoas após uma situação traumática, teve até outros estudos, ele não fala aqui no livro, mas eu estou me lembrando agora, de pessoas no fim da vida, né, no momento mais ali já próximo ao seu falecimento ou com uma situação mais crítica ali de saúde, que elas tinham muitos arrependimentos de coisas, o maior arrependimento dessas pessoas, são de coisas que elas não fizeram e não daquilo que elas fizeram. E isso é um princípio que, a partir dos estudos, o Jim, ele reforça que a gente precisa, por isso que é necessário a gente aprender estrategicamente a usar a coragem competente, para a gente não se arrepender daquilo que a gente não fez, e principalmente aquilo que a gente não fez e que a gente sabe que deveria ter feito. Esse é o pior arrependimento, na minha opinião. E aí, o Jim fala assim, que inteligência emocional não é ausência de emoções. De novo, também em letras garrafais aqui. Inteligência emocional não é ausência de emoções. Sem as emoções, é impossível fazer conexões humanas ou convencer alguém de qualquer coisa. É impossível ter uma relação, né, completa e verdadeira sem a interferência das emoções. Por isso,
nós não queremos eliminá-las, até porque elas existem e vão se apresentar, elas as emoções, né? Então a gente precisa o quê? Aprender a lidar com elas e tirar proveito delas em nosso favor, em favor de todos os envolvidos da causa que a gente vai estar defendendo, tá? O objetivo, então, é usar as emoções como uma motivação para agir e não para definir a maneira com que você se comporta ou para ficar estigmatizada porque você é uma pessoa desequilibrada, entendeu? Abrir-se para entender o ponto de vista das pessoas demonstra respeito, aumenta o nosso entendimento e nos ajuda a apresentar a nossa própria perspectiva de maneira que aumentam também as nossas chances das pessoas nos compreenderem, né? E no ambiente de trabalho, das nossas propostas serem aceitas. Então, é aquela questão de via de mão dupla, tá? É mais fácil encontrar pontos em comum quando a gente sabe o que o outro está pensando e se tem o que está de acordo com a nossa proposta ou não. Mantenha o foco no comportamento. Seja específico e converse pessoalmente. Generalizações que sugerem que estamos criticando a pessoa por quem ela é tendem a não ser bem aceitas. Então, seja claro. Às vezes, falar na cara é doído, né? Mas a gente precisa aprender isso. E, segundo o Jim, e eu concordo, aprender a fazer isso de maneira mais cordial tende a gerar melhores resultados, tá? Atenha-se ao comportamento específico, sem incluir suposições sobre a intenção da pessoa e converse pessoalmente para entendê-la. Então, nada substitui o olho no olho em nenhum tipo de relação. Após o ato, continue agindo. Não adianta ter um ápice de coragem, né? Ter uma atitude de coragem, vai lá, faz um posicionamento e cai fora, tá? O que você faz depois da sua ação inicial também é parte crucial de ser competentemente corajoso. Fazer o follow-up para que as pessoas se comprometam com ações específicas, definir prazos e chegar a um acordo é indispensável para transformar o seu ato corajoso em resultados importantes. Então, a gente precisa ter consequência, né? Dar continuidade, não é ter consequência, dar continuidade às nossas ações. Não se esquivar de estados emocionais negativos ou incertos também importa. Você precisa enfrentar aquele mal-estar, saber por que ele foi gerado e o que deve ser feito. Todo mal-estar indica alguma coisa. Normalmente indica alguma coisa errada ou equivocada, né? Que a gente não está conseguindo compreender aquele contexto. Então, é importante que seja visto de frente, que seja enfrentado e que seja avaliado. Nosso ato corajoso inicial pode requerer outro ato corajoso que envolve conversar com as pessoas que muitas vezes ficaram magoadas ou com raiva em relação àquilo que a gente fez ou que a gente disse. É preciso persistir para concretizar qualquer mudança de comportamento sistêmico ou profunda. Ninguém muda do dia para a noite, por mais que a gente queira. Tá? Então, é preciso persistir para concretizar qualquer mudança de comportamento sistêmica ou profunda. Se você só se dispuser a tentar uma vez, pode ser melhor nem fazer nada em muitos casos. Se você não quiser dar continuidade àquela situação, não abra a boca, não se manifeste. Há situações que exigem coragem para dar o primeiro passo e mais coragem ainda para continuar o processo. Pense bem na sua decisão antes de começar qualquer coisa e assuma as consequências pelos seus atos e pelos resultados daquilo que você gerou. Não é culpa do outro, não é responsabilidade do outro. Responsabilidade não é porque o outro fez ou deixou de fazer, porque o outro quis ou deixou de querer, tá? Adotar uma orientação à aprendizagem vem dos resultados iniciais de sua ação como lições a serem aprendidas, não uma prova de que seu objetivo não pode ser alcançado. Então, tem uma frase que eu gosto muito, não está no livro, não é do Jim, mas eu coloquei aqui porque eu acho que cabe bem em relação a esse contexto. Faça o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário. Então, saiba que o seu posicionamento ele vai gerar resultados, reflexos e situações que você precisa dar continuidade, né? Não é jogar a pedra no rio e sair correndo, tá? Cultive a coragem. Lembre-se, como qualquer outra habilidade, a coragem competente é fruto de muita prática.
Só vamos conseguir dominar situações difíceis e amedrontadoras se nos expusermos com critério a elas, não se as evitarmos. Evitar a situação estressante muitas vezes só adia o problema. E pior, muitas vezes pode piorar, aumentar o problema conforme o tempo vai passando. Podemos aumentar a nossa competência em situações de coragem se fizermos 3 tipos de melhoria: a maneira como pensamos antes e durante os momentos de estresse, nosso comportamento dominando novas ferramentas de comunicação e a maneira como lidamos com as respostas fisiológicas que podem impedir o comportamento desejado. Então aqui estão dicas de como a gente pode começar a cultivar e desenvolver essa habilidade da coragem, tá? Oi, Lane, bom dia, seja bem-vinda. Cada pessoa tem uma escada de coragem diferente, a gente já falou sobre isso. O caminho para a melhoria envolve construir uma escada pessoal que seja específica para você e criar um plano para galgá-la um degrau de cada vez, começando do primeiro. Não tem escada e não tem plano que você começa do 4º degrau, tá? É a partir do primeiro e degrau a degrau. Definir metas SMART. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, no mundo corporativo a gente fala bastante. O que são as metas SMARTs? São metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazo determinado. Ou seja, um planejamento com começo, meio e fim. Tá? Definir metas SMART com intenções de implementação ajuda a transformar as mudanças desejadas em realidade. Revelar as suas metas aumenta a motivação e a capacidade de aprender com os outros. Então é importante as pessoas saberem o que você está pensando, o que você está querendo e por que você faz aquilo que você faz. Tá? Tem até um livro do Eduardo Ferraz que fala assim, né? Porque a gente é do jeito que a gente é. É importante que a gente saiba por quê, né? E aí a gente vai aqui chegando para os 5 minutinhos finais. Eu vou trazer várias frases para a gente, meio que um resumão de tudo que a gente falou e para também dar um up aí para a gente começar a pensar e decidir ter atitudes mais corajosas, né? Querer crescer, querer evoluir, querer melhorar em função dos nossos posicionamentos ou a partir deles. E aí eu trago a citação de um coronel americano, ele chama Eric Kell, escreve Kail com K, tá? K-A-I-L, depois vocês pesquisam sobre ele, que o Jim cita aqui no livro. Ele fala assim, ó: esperar ou achar que seremos corajosos diante de um momento difícil é uma abordagem covarde. Não podemos nos transformar em 30 segundos em alguém que não fomos nos últimos 10 anos. A maior verdade da liderança corajosa está na maneira como vivemos todos os dias. E aí eu quero reforçar, né, a coerência do nosso pensamento com a nossa fala, que é refletida nas nossas ações, tá? Então, assim, ninguém vai ter se você quer ser diferente, se você quer tomar uma atitude diferente num determinado momento da sua vida ou quando a situação for mais intensa, ou mais crítica ou mais complicada, você precisa se preparar para isso. Você não vai conseguir agir diferente em 30 segundos do que a sua manifestação nos últimos 10 anos. Não é possível, no último ano, tá? Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Então, voltando, essa citação foi a do coronel americano, tá? Do Eric Kell. Então, voltando para o Jim, né? As frases finais aí para a gente encerrar a live e trazer esse up, essa motivação para a gente desenvolver e agir cada vez mais com coragem. As coisas podem mudar para você e para os outros, mas você precisa estar disposto a se empenhar. Você precisa abrir mão da falsa esperança de que estará pronto e será capaz quando o grande momento chegar, mesmo sem ter se preparado para isso. Você deve aceitar que a verdadeira mudança requer uma boa parcela de transpiração, além da inspiração que os outros lhe dão. A coragem se resume à sua disposição de agir, apesar dos riscos e do medo. A sua coragem no trabalho e em todas as outras esferas da vida exige a disposição de encarar um potencial sofrimento pessoal em prol de algo mais importante do que essa e outras consequências negativas com as quais você pode ter de arcar.
Então, esse sofrimento pessoal é aquele enfrentamento, né? Aquela sensação a tudo que você vai ter que enfrentar diante de um ato corajoso. A ideia é decidir quais valores são realmente essenciais para você e, portanto, compensam o sofrimento de serem defendidos, em comparação com aqueles que são meramente interessantes de se ter. E aí eu dou uma dica: aqueles valores que você diz que tem, mas não age conforme eles, talvez possam ser até valores que você queira adquirir. Eles provavelmente não são eles que são realmente essenciais para você, que vão guiar a sua decisão, né, ou a sua tomada de decisão, os seus próprios atos de coragem. Então, pense bem sobre isso. Quais valores são realmente essenciais para você? Quem opta por agir afirma que se sentiu pessoalmente responsável por ajudar, que precisava agir e que isso era uma questão de integridade e autenticidade pessoal, simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Não subestime o impacto do seu comportamento. As pessoas prestam atenção. Segundo o escritor Ralph Waldo Emerson, o que você faz falará tão alto que ninguém ouvirá o que você diz. De novo, o que você faz falará tão alto que ninguém ouvirá o que você diz. O que cada um de nós quer fazer para ser o melhor que pode e causar o melhor impacto no mundo durante a sua breve vida faz sentido para você? E você está disposto a agir apesar dos riscos que sempre estarão presentes, lutando por causas que são mais importantes? E aí já deu o nosso horário, mas eu vou falar mais 2 frases rapidinho aqui, tá bom? É sua escolha de fazer o que for preciso para respeitar a si mesmo, mesmo se ninguém o fizer. É sobre os arrependimentos que você terá ou deixará de ter. É sobre saber que daqui a 20 anos você ficará mais decepcionado com as coisas que não fez do que com as coisas que você fez. Se a frase "jamais gostaria de deixar um legado de silêncio diante da injustiça" faz algum sentido para você, comece hoje a treinar a habilidade de exercer a sua coragem e certamente você estará pronto quando a necessidade chegar. Muito obrigada, beijo grande, desculpa passar 1 minuto, tá? Para quem chegou depois, esse é o livro que a gente está falando. Amanhã eu estou de volta para Foz e a gente se encontra domingo que vem, daí já de Foz do Iguaçu, volto a falar com vocês. Domingo que vem a gente vai ter um encontro presencial no Consciência Café, então eu vou fazer a live do livro e depois a gente vai debater o livro presencialmente lá em Foz do Iguaçu, no Consciência Café, tá bom? Um ótimo fim de domingo a todos e uma semana maravilhosa para vocês. Até domingo que vem.